Quando o Padre Freitas desceu do Anajás e resolveu vir para cá e escolher o local de fazer a casa, em razão do Olho d'água. do olho d'água de Nossa Senhora, que ficava ali, que depois a gente chamou de olho d'água de Nossa Senhora, hoje chama o olho d'água foi o olho d'água da Mãe d'Água, hoje o olho d'água da Sereia, mas assim, foi aqui que ele escolheu e a casa que foi feita ali. Aqui tinha uma pindoba, que essa pindoba talvez fosse do tamanho daquela que é hoje, ó. Ali a pindobazinha talvez fosse desse tamanho, o padre chegou, deixou aqui, e ainda hoje é essa árvore que vocês imaginam a idade que tem, né? E aí ele veio para fazer a casa e se mudar para cá. Aqui começou Periperi, porque antes era a Botica e o Anajás, né? Bem. O Periperi começou aqui. Pois é, aqui no lugar onde nós temos aqui essa parte aqui já derrubada da casa do Padre Freitas, aqui foi onde ele edificou a primeira casa aqui na região de Piripiri, encravada na data Botica. Essa casa sobreviveu ainda de pé até o começo dos anos 80, mas terminaram por derrubar a casa primeira do fundador de Piripiri. Aí a gente faz assim um rápido, quando a gente não preserva, quando a gente não tem aquele valor histórico de memória da casa do fundador, o que é que a gente ainda quer mais, né? A gente fica triste não só pela demolição da casa do fundador, o casarão do Padre Freitas, mas com todos os edifícios e, enfim, tudo que foi construído no século XIX, XX, né? Nós estamos perdendo a nossa história, perdendo a nossa memória, perdendo o nosso passado. E uma sociedade não resiste ao futuro se não preservar a memória, o seu passado, a sua ancestralidade. A casa era essa esquina, esse espaço que está aqui, que inclusive demorou muito tempo a se construir alguma coisa, é onde moravam os escravos do padre, né? E o restante era casa, tudo já caiu. Agora é a primeira coisa que foi construída depois que os escravos saíram daí. Isso. Bom, aí a gente vai aí e já vamos conversar. Aqui aqui estão os alicerces do casarão do Padre Freitas, a primeira casa edificada nessa região aqui, que hoje é a nossa Piripiri. Então esse aqui era o casarão do Padre Freitas, da família do Padre Freitas, e que muita gente, depois que foi vendida a casa da família Freitas, foi vendida para terceiros. Estamos por aqui. Aí a gente já vai falar da casa, volta por... Como nós estamos falando aqui, aqui os restos da casa, né, onde estão os alicerces, que deveria ser tratada com a arqueologia, trabalhar no terreno, a escavação de um terreno. Isso é que se tem que fazer, que se deveria fazer para dar uma credibilidade maior e um reconhecimento à memória do casarão do Padre Freitas, que vive hoje aqui só neste espaço. E aí, falando também, este espaço da casa hoje, onde fora a casa do Padre Freitas, é da municipalidade, né? A prefeitura, nos anos de 2005, 2006, não me recordo bem a data precisamente, comprou, né, dos herdeiros da dona Aurora de Souza Pontes, o terreno, que não tinha mais a casa. Então hoje esse terreno é da municipalidade, que poderá ser aproveitado para se fazer uma reconstrução da casa, uma restauração da casa, para ser utilizada como uma fonte de cultura, né? Uma biblioteca, um arquivo público municipal, que nós estamos perdendo muita
documentos, muitas fotos, documentos da cidade. Então é isso aqui. E aqui poderia ser essa coisa que guarda a lembrança da cidade. Até porque foi aqui que começou o Piripiri, que já não existia, né? Aqui, a capela, que era ali no centro da avenida, de onde está passando aquele carro, que já caiu, né? E ali é onde foi sepultado o Padre Freitas, foi bem no centro, é onde a gente passa por cima. Todo dia passa alguém por cima do cadáver do padre, né? Depois que tiraram a capela e colocaram aí, construíram esse monumento que está aí, que é um monumento ao Padre Freitas, e que quando foi para ser asfaltado, eles tiraram e botaram aqui. Essa aqui talvez tenha sido a primeira rua que a cidade teve, que é a rua que depois chamaram de Rua de Meia Sola. Né? Isso. E que... Além disso, a gente sabe que quando o padre criou a primeira escola, ele doou terras ali e por trás do Padre Freitas, ali na rua Padre Domingo, para que as pessoas fizessem casas para trazer os filhos para vir estudar aqui, porque ele montou, se não me engano, a terceira escola no interior do Piauí. Só tinha em Oeiras, que foi a primeira capital, em Parnaíba, que disputava a capital com Teresina, e em Piripiri ele montou uma escola. Pois é, e aí a gente mostra essa parte de onde começou a história, realmente a história de Piripiri, nessa região, e que antes de ser chamada de aqui o Meia Sola, era chamado Beco do Padre. Beco do Padre. Era Beco do Padre. Não tinha o nome de ruas, não tinha nada ainda que colocasse, legitimasse através de lei o nome de ruas, o nome de espaços. Então era só o beco do fulano, beco do cicrano. Então aqui, como era a casa do Padre Freitas, chamava-se o Beco do Padre. E era um beco bem estreito, porque você imagina, a casa era aquilo ali, ele era o alicerce da casa. E aí, onde está passando o carro, era a igreja. O beco era isso onde nós estamos aqui. Aí, ali atrás, ele começou a fazer a doação para que o pessoal fizesse as casas para vir para cá. E há quem diga que essa região onde hoje está o grupo escolar foi o primeiro cemitério da cidade, porque como o padre era enterrado aqui, as pessoas passaram a ser enterradas ao lado de onde já tinha o padre sepultado. A gente não pode provar historicamente, através de documentos, que ali onde hoje é a escola Padre Freitas teria sido o primeiro cemitério, mas pelas evidências da época em que o Padre Freitas morou aqui, e a gente acha, né, que aqui nessa região aqui da unidade escolar Padre Freitas fora o primeiro cemitério do povoado, da então vila depois, e depois a cidade de Piripiri. Da Fundação de Piripiri. Isso. 1844, 1944. Pois é. Esse monumento também é histórico e é um dos pedidos das solicitações já há algum tempo do NEPI, Núcleo de Estudo e Pesquisa em História de Piripiri, Cultura e Sociedade, que a gente pede à municipalidade para que seja tombado tanto o monumento do centenário, 1944, 100 anos da chegada do padre a essa região, como também da Carnaúba, a velha Pindoba. Nós também estamos pedindo, solicitando da municipalidade um tombamento que ainda não veio, e a gente não sabe o porquê dessa demora toda de um bem da natureza, que é a Carnaúba, que é uma árvore da região aqui, e também o monumento aqui de Piripiri do centenário. E que aqui dentro, não é, Simplício? Aqui dentro nós temos documentos. Documentos da época do centenário da Aqui nós temos os documentos, um documento assinado pelos presentes
16 de outubro de 1944, 100 anos da chegada do padre a essa região. Então aqui tem a relação de nomes do presidente da República da época, do governador, do prefeito, das autoridades eclesiásticas, civis e eclesiásticas, do Papa, o Papa de então, da época, tudo está aqui para ser aberto talvez em 2044, quando faz 100 anos dessa grande importância de registrar o primeiro centenário da chegada do padre em Piripiri. Não é de cidade, não é de vila, é da chegada do padre Freitas a esta região. Essa situação aqui. Aí eu acho que faria... Pois é. É isso que a gente estava falando. O ideal é que só se abra esse documentário que está aí dentro no dia que a gente tiver aqui um arquivo público que possa garantir a existência dele por muito mais tempo. Pois é, professor? Isso. Outra coisa também que a gente quer acrescentar aqui neste monumento é que no passar dos anos, de 1944, quando ele foi inaugurado com a presença maciça do povo de Piripiri, os padres que estavam aqui nessa data, 16 de outubro de 1944, esse monumento ele já foi descaracterizado várias vezes. Muitos prefeitos que já passaram descaracterizam, tiram um pouquinho dele. O que é importante que se faça através das fotos que se tem da época da construção, dos anos de 1944, ele seja restaurado como o original através de dos documentos de fotos para que ele voltasse a ser como era. Quero dizer aqui, com o Simplício e aos demais que vão assistir, que isso é história, é preservar o nosso passado. O povo que não se preocupa com o seu passado, com sua história, é um povo fadado a não ter futuro garantido para o conhecimento das novas gerações, os estudantes, as pessoas. E nós notamos que Piripiri não dá a devida consideração da preservação da nossa identidade, da nossa cidade, da nossa memória, da nossa história. É uma pena, mas é verdade. É como dizia o Zé Diogo, se o caba não sabe de onde é que vem, nunca vai saber para onde diabo é que ele vai.